Olá, meus amigos. Hoje, quarta-feira, para aqueles que estão vendo na quarta-feira, estamos então reunidos para estudar um trechinho do Livro dos Espíritos. E nós estamos aqui num trecho, que corresponde à pergunta 223, que foi iniciada pelo Newton, falando sobre os espíritos errantes, né? E o Newton já fez a 223 e 224, e nós vamos seguir aqui para 225. A erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade dos espíritos? Ou seja, a pergunta é: os espíritos que se encontram na erraticidade, que a erraticidade é aquele intervalo entre as encarnações, né? Nós podemos estar encarnados ou podemos estar na erraticidade, entre as encarnações. Então, estar na erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade dos espíritos. Então, a própria definição da erraticidade já diz para nós intuitivamente a resposta, que não, né? Que é só um intervalo entre encarnações. Se o espírito é inferior ou não tem nada a ver com estar na erraticidade. Então tem lá a resposta, né? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Então, aquela ideia, né? Para nós que estamos encarnados e temos, com a graça de Deus, o esquecimento das vidas anteriores e dos momentos em que nós passamos na erraticidade antes desta encarnação, para o nosso próprio bem e para que sejam aumentadas as nossas chances, né, de aprender a amar e de perdoar e etc. Isso é um outro assunto. Nós que estamos aqui encarnados achamos que aqui é a nossa casa, a nossa vida verdadeira. Mas não, na verdade, a nossa casa, a nossa vida verdadeira é o mundo espiritual. Nós estamos aqui temporariamente, né? Então, estar na erraticidade não é. Então vamos analisar um pouquinho, né? A resposta aqui é bem simples, mas vamos analisar um pouquinho mais profundamente. Talvez fique muito pequenininho o texto aí, né? Que aqui são as questões comentadas pelo espírito Miramês, né? Mas tem dois trechinhos aqui só que eu quero ler para fixar bem essa resposta, né? O primeiro é esse do começo aqui, né? A erraticidade, no dizer do Livro dos Espíritos, não constitui um estado de inferioridade. É como no plano da Terra, existem almas de todas as qualidades, desde o homem primitivo até o missionário de Jesus, todos juntos no mesmo plano, mas cada qual vivendo o seu mundo peculiar, a sua situação espiritual. Então, na erraticidade, o que quer dizer aqui a resposta é que existem espíritos de todos os tipos, né? Como aqui na Terra. Nós vemos, né, que temos espíritos altamente, pessoas, né, encarnadas, altamente espiritualizadas, desenvolvidas e evoluídas, e temos pessoas ainda quase que primitivas, né? E todos convivem, né? Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós sabemos aí pela leitura de livros espíritas que existem colônias no mundo espiritual de vários tipos de elevação, né? Desde colônias muito primitivas, onde os espíritos recrudescidos no mal e na vingança, no ódio, se agrupam pela lei da afinidade, né? E temos colônias extremamente elevadas, né, que se ocupam de tarefas relacionadas à nossa evolução aqui enquanto encarnados, muitas vezes, né? Então lá estão espíritos de maior desenvolvimento moral. Então, claro que estar na erraticidade não significa inferioridade de forma nenhuma, né? Então, outro trechinho que eu quero ler aqui, né? Antes de ler esse trechinho, é muito interessante, um último livro lançado pelo Divaldo Franco, que chama-se No Mundo,
No Rumo do Mundo da Regeneração, esse livro é muito interessante porque ele relata, né, que nós já estamos no processo de transformação do nosso planeta em mundo de regeneração, e ele relata que algumas colônias de espíritos muito maus, né, aqueles recrudescidos no mal e etc., já estão sendo transferidas para outros mundos, a colônia inteira. Né? Então, algumas colônias já estão sendo retiradas aqui do planeta Terra e levadas para outros planetas, outros orbes. E muitas vezes os espíritos nem sabem desta que estão ali, nem sabem desta transferência. Outra coisa muito importante que deve ser ressaltada é essa história de que o nosso planeta vai virar um mundo de regeneração. Essa semana eu vi rolando por aí uma história de que foi estabelecido que a partir de 2057 o planeta já será um planeta de regeneração. Bom, essa história de marcar data é meio complicado porque os processos se iniciam segundo a vontade de Deus. Mas marcar uma data específica é meio complicado porque esses processos dependem do nosso livre-arbítrio, né, das nossas escolhas individuais e coletivas. Né? Então, os caminhos podem não ser exatamente aqueles que alguém traçou sozinho. Né? Mas prevê-se que por volta de 2057 a Terra então passe a ser um planeta de regeneração. E tem muita gente interpretando que então a partir de 2057 nós seremos um planeta onde só existe felicidade, amor e bondade. Né? E eu vi um vídeo do Haroldo Dutra explicando que não é nada disso. Né? Nós temos que saber que o mundo onde só existe amor, fraternidade, bondade e que não existe mais o mal, são os mundos felizes. É uma escala muito além dos mundos de regeneração. O mundo de regeneração é quando o bem começa a sobrepor o mal, mas o mal ainda existe. Né? Então o Haroldo até diz, né? Então vamos pensar assim, né? Já que existe uma data, vamos pensar, a partir de 2057, nós vamos ter 51% de bem e 49% do mal, mas é muito mal ainda pela frente. Né? Nós só estaremos livres do mal quando o planeta passar para outra etapa, né? Outra escala na evolução, lá dos mundos felizes, mundos ditosos. Isso vai durar provavelmente milênios. Né? Então, engana-se quem fica falando assim, eu quero estar vivo em 2057 porque eu quero ver esse planeta regenerado. Não, em regeneração. É diferente de um planeta regenerado, certo? Isso é muito importante. Bom, então, para completar aqui a resposta da pergunta, né, que a gente estava estudando, a 225, tem esse trechinho aqui, olha. Vou colocar aqui mais para cima, para ele aparecer aqui para vocês. Eu fico aqui no cantinho. A erraticidade, tornamos-nos a falar para melhor ficar gravado em todos os corações, não caracteriza o estado dos espíritos inferiores. Nela se encontram diversas colônias espirituais, postos avançados de socorro para receber e instruir os espíritos recém-vindos da matéria. Aqueles mais endurecidos acomodar-se-ão em lugares compatíveis com seus sentimentos, sem, entretanto, ficarem órfãos da bondade de Deus, pois sempre receberão, por misericórdia, a visita dos benfeitores da verdade e do bem comum. Então, resumindo, né, não podemos confundir estar na erraticidade como sermos inferiores. Indo para a pergunta 226, pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Então a pergunta agora é uma complementação. Né? Primeiro nós vimos que estar na erraticidade significa estar no período entre as encarnações. Tá. E aí a pergunta agora é dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes?
ou seja, todos eles estão na erraticidade. Lembrar que estar na erraticidade não é um lugar, tá certo? É uma situação. Então, a resposta aqui vem assim: os que devem se reencarnar, sim, mas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Então, eles não estão na erraticidade, na situação de errantes, tá certo? Com relação às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Quanto ao estado, podem ser, daí tem 3 estados aqui, né? Encarnados, quer dizer, unidos ao corpo, somos nós neste momento. Errantes, isto é, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Então, esses são os que são errantes, mas tem os espíritos puros, perfeitos, e não tendo mais necessidade de encarnação, não são errantes, tá certo? Claro que nós não temos muitos espíritos puros aqui entre nós, o que nós conhecemos e temos certeza que é Jesus, né? Nós temos, claro, espíritos de alto grau de elevação, mas que ainda não são espíritos puros, né? O único que nós temos certeza absoluta que é um espírito puro é Jesus. E, claro, né, nós podemos inferir que alguns outros sejam, digamos, por exemplo, Maria, né, mãe de Jesus, presumimos que seja um espírito puro, né? Mas mesmo o espírito puro, Jesus, né, não tendo necessidade de reencarnar, reencarnou, né, 2000 anos atrás. Então, isso não quer, obviamente não quer dizer que ele estava na erraticidade, não era o estado dele, né? Ele não tinha necessidade de reencarnar, ele quis reencarnar, é diferente. Nós temos necessidade de reencarnarmos, por quê? Porque precisamos de vir para a escola, que é o estado de encarnação, para o aprendizado, né? Indo lá de novo para o Miramês, né? Tem 2 trechinhos do que ele fala que são interessantes, né? Aqui, um deles é este aqui. A purificação das entidades espirituais se processa por variados meios, através de sacrifícios, dores, angústias e problemas sem conta. Entretanto, esse é o roteiro de todas as criaturas. Todos passamos pelas portas estreitas, depois de vagarmos pelas portas largas. Ou seja, cada um vai ter o seu tempo, um dia vai fazer a escolha que leva à elevação, né? E depois ele fala, né, nesse outro pedacinho aqui, né, a doutrina dos espíritos, cuja fonte é Jesus, mostrando a sua promessa de Consolador, vem nos fins destes tempos nos mostrar com homologia nos anjos as leis naturais que nos levarão à perfeição. Ou seja, nesses tempos agora nós temos a felicidade de termos, né, a doutrina dos espíritos, que facilita muito o entendimento da palavra de Jesus e da mensagem de Jesus, o que, para aqueles que escolhem segui-la, facilita muito o caminho, né, para a perfeição. Um dia todos nós deixaremos de ficar na erraticidade depois do desencarne e seremos espíritos puros. Esse dia vai demorar mais ou menos segundo as nossas escolhas, é evidente. Boa noite a todos, fiquem com Deus e boa semana. Bom resto de semana para todo mundo.